Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos à aula de verbo to be ou bom dia. Eu só falo boa noite porque eu estou gravando à noite no seu horário que você está vendo, então eu vou dizer bom dia porque assim abrange o dia inteiro. Hoje a aula é sobre o verbo mais importante da língua inglesa, o verbo to be, que é um verbo irregular. E assim como eu já disse em vídeos anteriores, eu não sei a gramática do inglês. Eu aprendi por absorção. Eu convivia demais com o inglês, acabei aprendendo. Então, para ensinar, eu percebi, eu descobri como a gramática é importante, porque a gramática vai definir como você fala, como você escreve, como você lê, qual é a pronúncia correta. Então, nós temos que identificar certos elementos da gramática. E o elemento que nós vamos falar hoje são os verbos regulares e os verbos irregulares. Então, o que são verbos regulares e verbos irregulares? Para você entender, eu vou dar a explicação no português, mas pelo que eu percebi, porque eu vi isso quando eu tentava fazer um curso de alemão, eu segui um canal chamado Deutsch for Euch, significa alemão para você. E nesse canal a moça ela sempre fazia um vídeo com um verbo irregular e chamava esse vídeo de verbo irregular da semana. Eu até pensei em trazer a ideia desse vídeo da moça alemã, a Katja, para o meu canal, porque realmente os verbos irregulares só existe uma forma de você aprender, decorando. O verbo to be, ele é um verbo irregular. O que isso significa? Como eu disse, eu já acho que isso é uma coisa de todas as línguas, mas como todos nós falamos português, vamos pegar o que são verbos irregulares no português. Verbos regulares, não o i. Os regulares, eles são aqueles que possuem já uma forma pré-definida de como você vai conjugar esses verbos. Nós temos três tipos de verbos irregulares. São eles os terminados em ar, os terminados em er e os terminados em ir. Então, toda vez que você for conjugar um verbo regular e que for terminado com uma dessas terminações, o sufixo dele for ar, er ou ir, você sempre vai conjugar da mesma forma. Então, por exemplo, cantar e estudar. Eu canto, eu estudo. Eu canto, eu canto, você canta. Eu estudo, você estuda. Você viu que o que mudou no verbo foi estudo, terminou com estudar, se transformou em estudo, terminou com um o, e ele estuda, terminou com um a. Então isso vai seguir uma regra para todos os verbos regulares terminados em ar. Então aqui ó, gostar, eu gosto, ele gosta. Nós gostamos, nós estudamos, nós almoçamos. Viu? Todos esses verbos, eles têm aquela mesma terminação no finalzinho dele. Depende só de qual é o pronome de referência que você está usando. Eu não almoçamos. Eu almocei, eu almoço, eu almoçarei. Então, já existe uma forma pré-definida para você julgar o verbo regular. O que é um verbo irregular, então? Bom, da mesma forma que eu mencionei, eu estou pulando porque o português não é a nossa área, mas da mesma forma que eu mencionei os verbos terminados em ar, os terminados em er e ir, normalmente também são regulares. Então a conjugação deles também vão ser muito similares. A conjugação desses verbos vai ser uma coisa tipo que regulamentada. Então você só olha de quem você está falando, se você está falando de eu, de você, ou de nós, ou de eles, e aí você tem a conjugação correta. Então se eu for falar o verbo dividir, eles dividem. Sorrir, eles sorriem. Abrir, eles abriram. Eu achei que isso aqui colocaram de forma errada, porque já mudou o finalzinho da frase. Mas enfim, vamos finalmente, com 4 minutos de vídeo, agora que já ensinei o que é um bendito de um verbo regular e um irregular, deixa eu passar para o irregular. Um exemplo clássico de verbo irregular é o verbo ir.
Porque quando você vai começar a colocar ele na frente de pronomes, ele não começa, ele nem se assemelha com ir. Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, vós ides e eles vão. Então você vê que a palavra, o verbo, ele muda de acordo com a pessoa. Então, para cada uma das pessoas vai ser uma palavra diferente. E isso é o que acontece no verbo to be. Como eu já expliquei na primeira aula desse canal sobre os verbos auxiliares, os verbos auxiliares eles servem para definir como que você vai ler o verbo principal. Na primeira aula eu falei sobre o verbo sing. Então se eu falar I sing, you sing, they sing, nunca muda, sing é sing. Então como é que você sabe que sing em algum momento vai significar cantar, outro momento vai significar eles cantaram? Você tem o verbo auxiliar antes dele. E o verbo to be, ele é muitas vezes ensinado como um verbo auxiliar, mas ele também pode ser um verbo principal. O verbo to be, ele é considerado um verbo irregular porque ele não segue uma regulamentação como existem os verbos regulares no inglês. Então, da mesma forma que nós temos o cantar, dançar, brincar, todos os terminados em ar, que são regulares, nós vamos ter sempre aquela regra de conjugação que sempre vai dar o mesmo resultado. Eu canto, eu danço, eu brinco, termina em O. Eles cantam, eles dançam, eles brincam, termina em AM. Então, existem os regulares no inglês. Mas existe o irregular que não segue essa regrinha básica que basta você alterar o final da frase. O verbo em si, ele é alterado conforme a necessidade. Então, a melhor forma de você saber do verbo to be é a mesma coisa quando eu já mencionei em aulas anteriores. É por associação. Então, o pronome, por exemplo, eu já falei, você usa por associação quando você quer que ele signifique uma coisa e quando ele quer que signifique a outra. Não era o pronome. Mas a língua inglesa, a melhor forma de você entender isso é que você vai ter uma palavra que muitas vezes ela não muda ou ela continua no significado dela, mas alguma outra coisa vai estar escrita em um outro tempo verbal, e aí você vê essa outra coisa dizendo, essa frase devia estar no passado. Então esse verbo, apesar de estar escrito no presente, eu devo ler ele no passado. Então vamos ver a conjugação do verbo to be. Ixi, ficou bem pequenininho aqui. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. O verbo to be, ele tem dois significados. Ele pode significar ser ou ele pode significar estar. Então, você tem que fazer a associação do que você está querendo dizer. Bom, como vocês já sabem, eu vou tentando buscar a gramática conforme eu vou gravando o vídeo. Mas mesmo pausando o vídeo, eu não consegui encontrar exemplos do verbo to be, então eu vou tentar imaginar algum aqui na minha cabeça. Porque, como eu disse, ele significa ser ou estar. E como é que você sabe quando você vai usar ele traduzindo para ser ou para estar? É o que eu falei. Você associa com o restante da frase. Então, se eu quiser dizer, eu sou burro, I am dumb. Eu sou idiota, eu sou estúpido, I am stupid. Você não está idiota, você não está estúpido, você não está burro. I am smart. Eu sou inteligente. Você não está inteligente, você é inteligente. Então você associa com a frase que você está tentando dizer e você usa ela de acordo com a tradução que melhor se encaixar. Agora, I am tired. I am tired. Eu estou cansado. Viu? A própria tradução já disse, eu estou cansado. É meio complicado você dizer, eu sou cansado. Então, pela estrutura da frase, vai estar ali o I, o am, I am, you are. Então, I am tired. Eu estou cansado. Não, eu sou cansado.
Então você pega a estrutura da frase, você entende as palavras que estão ao redor e aí você vai entender como que você traduz o bendito do verbo to be. Aqui, achei um exemplo. She is working a lot. Ela está trabalhando muito. Ela não é trabalhando muito. She is working a lot. She is working a lot. Ela está trabalhando muito. Fica até errado você dizer ela é trabalhando muito. Então você pega a frase como um todo e aí você vê aqui ali, ó, she is, não é ela é, mas ela está. Porque o que vem na frente é trabalhando muito. Então não tem como ser ela é trabalhando muito. Na aula de hoje nós vamos focar, e olha só como isso é fácil. Na aula de hoje nós estamos aprendendo 3 palavras. 3, só 3. Que é o I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Você percebe que a gente aprendeu o quê? Am, are e is. Então, quando você usa am? Só quando você estiver falando eu. I am ugly. Eu sou feio. I am ugly. Então você não vai falar I are ugly. Mas se eu quiser falar você é feio, you are ugly. Se eu quiser dizer você é japonês, you are japonês. You are Japanese. He or she. He is Japanese. She is Japanese. It. It é para animais e coisas. Então, se você tem, por exemplo, um cachorro e ele é engraçado, it is funny. My dog is so cool. It is very funny. We are. Então, quando você for falar sobre nós, você usa o are. Então, we are Japanese. Japoneses. We are ugly. Ugly significa feio. Então, we are ugly. We are poor. Nós somos pobres. We are poor. Agora, presta atenção nisso aqui. Isso aqui já passa você, eu, você, ele, ela e o it, que serve para animais, coisas e empresas. Agora, então, daqui para baixo já é plural. Nós, eles ou elas, mas aqui você percebe que o you, ele está exatamente como o you do singular. Então é you, e qual o verbo que você usa na frente do you? Are. Então se eu quiser dizer você é feio, eu digo you are ugly. Mas e se eu quiser dizer que várias pessoas são feias? Qual que é o plural para you are ugly? Qual é o plural para isso? Bom, gente, isso aqui vai ficar tipo um exercício pra gente fazer no grupo, pra você mostrar que você viu a aula até aqui. Se você viu a aula até aqui, me pergunte, professor, qual é o plural do que você disse? You are, porque você disse que no verbo to be tem a conjugação do I am, you are, e você deixou isso daí passar, porque foi como eu estava explicando. You are no singular é you are. No plural é you are. Por quê? Quando é que eu vou saber distinguir se eu estou falando no plural, se eu estou lendo algo que se diz respeito ao plural ou ao singular? Então, se você assistiu o vídeo até aqui, me cobre essa resposta, porque eu vou pesquisar para poder falar para vocês. Como eu disse, eu sei falar. Então, se eu tivesse em uma situação em que eu quisesse dizer vocês são feios, eu usaria essa frase aqui. You all are ugly. Ou all of you are ugly. Todos vocês são feios. Vocês todos são feios. Então, eu sei falar, eu consigo falar, mas eu não entendo a gramática por trás, e é por isso que eu tenho que aprender para poder ensinar para vocês. Então, eu aprendi sobre verbos irregulares, verbos regulares, eu aprendi sobre o verbo to be, e como eu percebi que muitas das pessoas elas não levam muito conteúdo para estudar fora desses vídeos que assistem aqui, eu não vou encher vocês com outras coisas, tipo aqui, ó, o passado, I was ugly, eu era feio.
You were ugly. Você era feio. Então eu poderia vir aqui querer ensinar as outras palavras. Bom, o que eu disse no primeiro vídeo ainda serve, né? Como eu disse, o will vai sempre representar futuro. Então, will, se você queria aprender uma palavra que significa vai ou vou, é will. Porque sempre ele vai estar indicando algo que ainda vai acontecer. Ou algo que você vai fazer. Então, como muitas pessoas, eu vejo que o grupo é morto, eu falo com as paredes no grupo. Então, eu vou manter só por essa linha por enquanto, porque é para manter simples, para manter vocês ensinados sobre os principais aqui. You are, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mas para não ficar tão pouco conteúdo em um único vídeo, deixa eu explicar uma coisinha. Muitas vezes você vai ver na frase isso aqui, ó. I am e I, o apóstrofe, se eu não me engano, chama esse símbolo, e o M. O que aconteceu aqui? O que aconteceu? Nada. Isso aqui continua significando isso aqui, mas houve uma contração das palavras. Então, am juntou com I, e o resultado foi am. You are se juntou e formou you're. You're not. You're not ugly. Então, na leitura, basicamente vai se transformar na mesma coisa. You are. Só que ao invés de falar you are, você fala tudo junto. You're. You are. You're. He is. He, apóstrofe, tracinho, sei lá como chama. E o S. She is, tracinho S. It, mesma coisa, tracinho S. We are. We're. We are. We're. They are. You are. You're. They are. There. Tem muitas palavras que soam muito parecido com essas. Então você tem que saber a posição na frase em que elas ocupam. Isso você vai adquirir com a leitura de textos em inglês. Então quando você se deparar com um texto escrito you're, você sabe que quer dizer you are. Porque este símbolo significa que houve uma contração, houve uma junta entre as duas palavras. As duas palavras vieram e bateram uma na outra tão forte que se transformaram em uma só. Então, se você for ler algum texto em inglês em algum momento e você se deparar com isso, isso daqui na realidade não significa nada além de you are, he is, we are, we're, we are not Japonês. We are not Japanese. We are not Chinese. E eu acho que isso encerra a aula de hoje, porque eu disse que ia falar bem pouco mesmo sobre o tema, porque tem muito pouca gente praticando fora dessas aulas. As pessoas assistem a aula e acham que isso vai ser o suficiente, e não é. Você tem que estar imerso na língua. Uma das instruções que eu ia dar quando eu comecei esse projeto era criar uma lista de palavras e a tradução logo em seguida, em vários adesivos, e aí você cola nos itens da sua casa. Mas eu achei, melhor não, porque ninguém vai querer ficar colando adesivo na própria casa. Então aqui porta é door. Então se eu quero saber como se fala porta, põe um adesivo aqui escrito door. Pronto, quando eu finalmente essa palavra ficar na minha cabeça, eu tiro o adesivo. Cama, bed, coloco o adesivo ali do cama. Então, só que eu pensei, essa ideia ninguém vai aderir. E agora eu estou vendo que as pessoas não estão nem aderindo à ideia de procurar outras fontes de informação, outros meios de aprendizado que não sejam essas aulas gravadas. Eu sinto lhe informar, mas essas aulas vão te dar um conhecimento muito limitado. Para você ter um conhecimento bem aprofundado no idioma, você tem que estar imerso no idioma. Você tem que procurar algum texto e ler. E se você não sabe alguma palavra, pesquisa. Por exemplo aqui, ó. You are. You are disgusting. Você sabe o que significa disgusting?
significa nojento. É algo que alguém fala quando tem alguma repulsa a você. You are disgusting. Se você estivesse lendo alguma coisa, algum texto, e estivesse escrito You are disgusting, e eu não tivesse te falado o que significa, vai no Google, pesquisa. É assim que estava na minha época, não tinha Google, mas tinha dicionário. Então eu queria saber o significado da palavra, vamos para o dicionário. Ah, disgusting significa nojento. É algo que se diz quando a pessoa sente repulsa pela outra. Opa, aprendi uma palavra. Eu assista filme só em inglês. Eu tenho uma lista de palavras que eu aprendi e lembro especificamente qual filme eu aprendi. Tem um filme do Champagne que ele tenta adotar uma menininha que eu acho que foi interpretada pela Dakota Fanning. E nesse filme ele era um garçom e toda vez que alguém fazia um pedido para ele, ele dizia "This is really a good choice". Então ele falou tanto a palavra choice que eu aprendi o que era choice. Porque eu falava choice lá no áudio, eu ouvia o áudio, e toda vez que ele falava choice aparecia a palavra escolha. Então eu descobri que choice é escolha. Então, você tendo essa imersão na língua, você buscando textos para ler, e você vendo, essa palavra eu não sei o que significa, por exemplo, a palavra pillow. Você sabe o que significa pillow? Travesseiro. Então se você está lendo um livro, um artigo científico, como dormir melhor, e está escrito lá, your pillow need to be on the right size. Seu travesseiro precisa ser no tamanho certo. Você não sabe o que significa a palavra size, você não sabe o que significa pillow. Abre um dicionário, você tem o Google na mão, o smartphone já está na tua mão. É só abrir a aba do Google e o tradutor escreve a palavra, o Google te dá a resposta. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês como considerações finais é: procurem outros meios de introduzir o inglês na vida de vocês que não sejam apenas essas aulas. Porque essas aulas são o quê? 20, 40 minutos por semana. E você vê como hoje eu só ensinei 3 palavras, you are, I am, e are, am e is. He is, ele é, ele está. He is hungry, ele está com fome. Ele não é fome. Hungry significa fome. Ele não é fome, ele significa fome. He is hungry. Que tem uma palavra parecida com, que é uma palavra parecida com angry, que é raiva. Então, hungry, fome, angry, raiva. E eu talvez faça uma aula só de vocabulário. Vocês já viram que eu gosto de mandar vocabulário no grupo. Eu faço uma frase de vocabulário, vou formando frases, e eu espero a cooperação de vocês, porque é realmente chato. Eu passei essa minha sexta-feira e eu tô passando assim, e putz, cara, e depois você vê que não tem nenhum empenho das pessoas em quererem participar. É meio cruel, é meio difícil. Então, participem. Busquem deixar o inglês mais presente na vida de vocês. E se tiverem alguma dúvida, por que apareceu assim, por que está escrito desse jeito, me procurem. Por exemplo, eu falei que ia ser a última coisa que eu ia falar na aula, mas eu vou falar uma outra. Aliás, já pode até encerrar o vídeo se quiser, porque esse é simples e já é o final. A posição das palavras. No português nós usamos a entonação. Então existem palavras que você já sabe que é uma pergunta. Onde você vai? Se você já começa com onde, e você já está perguntando. Onde você esteve? Agora, tem coisas em que você fala e que você não está perguntando. Que você pergunta, só que o tom da sua voz é o que define se vai ser uma pergunta ou se vai ser uma afirmação. Por exemplo, você comprou tomates hoje? Viu o tom da minha voz? Você comprou tomates hoje? Isso é uma pergunta. Você comprou tomates hoje? Agora, se eu for fazer uma afirmação, é a mesma estrutura de palavras. Você comprou tomates hoje. Você comprou tomates hoje. Então você vê que a diferença do tom da minha voz te indica o que é uma pergunta e o que é uma resposta. Você comprou tomate hoje?
Você comprou tomate hoje. No inglês isso não funciona. No inglês, aí no português, para saber se é uma afirmação ou uma pergunta, você coloca a pontuação, se é ponto final ou o interrogação. No inglês você altera a posição das palavras. Então, did you buy any tomatoes today? Did you buy? Você vê que teve o did you. Agora, se eu quiser afirmar, eu não coloco isso no começo. Eu simplesmente falo, you bought some tomatoes today. You bought some tomatoes today. Então não é did you bought some tomatoes today. É you bought some today. Então a pergunta começa did you e a afirmação começa you bought some tomatoes. Então se você começar a ler, você vai perceber que até as frases elas alteram a posição das palavras, que é para você entender o que o autor está querendo te dizer, se é uma pergunta, se é uma afirmação. Então, para você entender isso melhor, nada melhor do que ler e aprender o inglês e se tornando mais familiar com a língua inglesa. Por hoje isso é tudo. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de se inscrever, porque eu preciso daqueles 50 likes para poder fazer live através do YouTube. Tenham um bom dia, uma boa noite, sei lá, uma boa vida.